E aí galera, sejam bem-vindos ao Mitocôndria. A aula de hoje nossa aula vai ser sobre reino protista. Já passamos pelo reino Monera, pelo reino Fungi e agora a última parte da microbiologia, que é o reino protista, onde nós vamos trabalhar protozoários, que é a primeira parte, e algas, que é a segunda parte. Os protozoários são seres unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Muitos estão presentes em ambientes úmidos, precisando de um mínimo de água para poder sobreviver. Eles podem apresentar flagelos, cílios, ou emitir pseudópodes para se locomover. Esses indivíduos podem ser de vida livre ou parasitas, ou seja, igual lá os vírus e bactérias que causam doença, tem que viver dentro de um outro organismo para conseguir sobreviver. Em relação à reprodução, esses indivíduos vão multiplicar da mesma forma que as bactérias, utilizando os mesmos processos. Quem tiver dúvida é só voltar na aula de bactérias e ver esses tipos de reprodução e seguir em frente comigo depois. Nós temos várias formas de alimentação desses protozoários, mas uma que chama muita atenção, que é a que nós vamos dar a importância agora, é a fagocitose. Na fagocitose, há a emissão de pseudópodes, que vem do latim pseudo, falso, e podos, pé. Pés falsos por quê? Porque além de ser uma forma de locomoção, esse indivíduo consegue projetar esses pés falsos para englobar o alimento que ele precisa. Uma vez englobado, esse alimento vai ser digerido dentro do citoplasma e depois os resíduos vão ser eliminados para fora do protozoário. Eu vou mostrar agora para vocês 4 grupos de protozoários que vão ser importantes para a gente entendê-los. Nós conseguimos agrupá-los em relação ao modo de locomoção deles. Então esses grupos são os ciliados, que vão se locomover através de cílios, que são como pequenos pelinhos ali que vão movimentar todos na mesma direção e vão fazer esse indivíduo se locomover. É o caso do paramécio. Eles vão se alimentar por uma abertura oral e são todos organismos de vida livre. Portanto, não existe, pelo menos até então catalogado, nenhum ciliado capaz de causar doenças em seres humanos. Nós temos os risópodes ou sarcodíneos, que são aqueles indivíduos capazes de emitir pseudópodes, que são as projeções como eu tinha mostrado lá atrás. Aqui fica mais fácil de enxergar porque é uma microscopia eletrônica de varredura, que mostra pra gente a forma 3D dele, a forma real que ele tem dentro de um organismo. Os sarcodíneos são disformes, ou seja, não tem uma forma muito regular, e o representante mais comum é a ameba. Já nos sarcodíneos, nós podemos ter indivíduos de vida livre ou indivíduos parasitas. Temos também os flagelados, que são indivíduos que são dotados de flagelos, que são esses fiapos que vocês estão vendo aí, que ajudam eles a se locomover. A locomoção do cílio e flagelo, dos cílios e do flagelo, são um pouquinho diferentes. Se vocês observarem aqui nessa imagem, em cima à esquerda, vocês vão ver que o cílio ele tem uma locomoção meio ondular, enquanto o flagelo ele bate na mesma direção, né, fazendo como se fosse um motorzinho de barco, jogando o indivíduo para frente. Esse flagelo também ajuda esses indivíduos a capturar alguns alimentos por causa dessa locomoção mais facilitada. A maior parte desses indivíduos é de vida livre, porém alguns, iguais a esses vistos aí na tela, são parasitas. À esquerda nós temos a giardia, causadora da giardíase, e à direita nós temos o Trypanosoma cruzi, causador do mal de Chagas. E por último nós temos os esporozoários. Os esporozoários caracterizam-se por não ter uma estrutura de locomoção, ou seja, são indivíduos que vão ser parasitas obrigatórios. Todas as espécies conhecidas são parasitas de animais, e alguns deles causam doenças graves no ser humano, como malária. Seguindo agora na segunda parte da nossa aula de protozoários, nós vamos falar de algas. As algas são protozoários que podem ser uni- ou pluricelulares. Elas são autótrofas, ou seja, produzem seu próprio alimento, e são as grandes responsáveis pela renovação de oxigênio do planeta. O pessoal fala que são as grandes florestas, como a floresta amazônica, naquele discurso de Amazônia é o pulmão do mundo. Tudo isso balela. Quem são os principais responsáveis são essas algas muitas vezes microscópicas, que vão produzir uma quantidade muito grande de oxigênio e gastar pouco, o que faz com que a proporção de oxigênio na atmosfera continue igual. Em relação às algas unicelulares, nós podemos falar que elas podem ser encontradas em meio ambientes terrestres úmidos, em mares, rios e lagoas. Elas fazem parte do fitoplâncton, que são os organismos fotossintetizantes que ficam na água. E nós temos 3 grupos, que são as euglenófitas, que têm a coloração mais esverdeada, as crisófitas, também conhecidas como algas douradas, e as pirrófitas, causadoras da maré vermelha. Essa imagem vermelha que vocês estão vendo aí é o fenômeno da maré vermelha, quando nós temos uma superpopulação de pirrófitas num local e elas liberam uma substância que deixa a água dessa coloração avermelhada. A água, quando está assim, ela é tóxica, galera, então não vale a pena dar uma
mergulhada lá só para tirar uma selfie, viu? O engraçado é que durante muitos anos as algas elas foram incluídas no reino das plantas, por elas possuírem parede celular e clorofila. Esse grupo de organismos é o que leva mais dificuldades para os taxonomistas, para aquelas pessoas que vão agrupar esses indivíduos e categorizar eles. Atualmente os biólogos as incluíram no reino protista, devido a serem essencialmente aquáticas e terem grande simplicidade estrutural. Se você pensar nas estruturas dela, não tem, por exemplo, um cloroplasto. Dessa forma, fica um pouco mais interessante deixar ela ali. Por mais complexas que elas pareçam, são seres muito simples, não possuindo nenhum tipo de diferenciação interna. E uma coisa que vai diferenciá-las demais das plantas é que elas não têm nenhuma estrutura reprodutora especializada e multicelular. Dentre as algas pluricelulares, a maior parte delas são espécies marinhas. Elas são muito parecidas com plantas, e assim como eu falei, elas foram classificadas como plantas durante muito tempo. Nós temos 3 tipos, que são as algas verdes, as clorófitas, as algas pardas, feófitas, que elas são meio amareladas, e as algas vermelhas, que são as rodófitas. Não preocupa com esses nomes esquisitos não, viu gente? Olha só como é que elas parecem bem plantas. E é muito entendível que naquela época, sem muita tecnologia, sem muito entendimento da parte genética e fisiológica, os cientistas chegassem a confundir esses indivíduos com plantas. Algumas dessas algas nós também utilizamos na culinária, para fazer, por exemplo, o sushi, o temaki. É muito apreciada na culinária oriental. E também existem muitas gelatinas hoje e alguns outros produtos que são feitos à base de algas, à base de extrato de alga. E assim nós terminamos nossa parte de microbiologia. Se você achou esse vídeo interessante, curte aí, compartilha com o pessoal que você gosta. Não deixa de inscrever no canal para receber todos os vídeos, todas as aulas que chegarem o mais rápido possível. Um abraço e até mais!